Olá, boa tarde a todos. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso webinário de hoje. Nosso webinário de hoje é bem especial, bem diferente. Acho que é um tema que a gente nunca trouxe aqui na grade, né, no cronograma do nosso webinário, que é sobre protetores bucais digitais, né? Então, o título é Protetor Bucal Digital, um Novo Tempo, com o Dr. Duílio Lucchesi. Antes de apresentar o Dr. Duílio, eu queria só dar alguns recadinhos aqui para quem está com a gente pela primeira vez, né? Essa plataforma de transmissão de webinários permite que vocês façam uma interação com a gente, mandem perguntas, façam comentários, só que não falando, porque a gente desativa o modo de microfone de vocês para que a gente não tenha interferência, enfim, ruídos que possam atrapalhar o entendimento da aula. Mas aí vocês podem mandar todas as perguntas que vocês quiserem no campo de perguntas, e aí eu vou ficar responsável por mediar essas perguntas para o Dr. Duílio, tá? Então, vocês vão me mandando e à medida que a aula for acontecendo, eu vou intermediando essas perguntas para ele. Vocês fiquem super à vontade para comentar e para poder fazer qualquer pergunta, tá? Então, depois da aula, na verdade, a gente deixa umas 2 ou 3 perguntinhas para vocês, para entender se o assunto foi relevante, para entender quais são os temas de interesse, né? E a ideia é que com isso a gente possa trazer sempre um cronograma de aulas e palestras que possa ser de interesse para todo mundo, tá bom? Então, agora eu vou deixar de falar, que eu já falei muito, vou apresentar o Dr. Duílio, né, para quem não conhece, para quem não teve ainda a oportunidade de assistir alguma aula com ele. O Dr. Duílio é especialista em odontologia do esporte, habilitado em laser terapia, capacitado em odontologia do sono, professor de especialização em odontologia do esporte pela São Leopoldo Mandic, diretor da Sociedade Brasileira de Odontologia do Exercício e do Esporte, SBOEE, e mestrando em DTM pela São Leopoldo Mandic, tá bom? Então, agora eu vou passar a palavra aí para o professor, vou passar o compartilhamento de tela, desativar o meu microfone, o meu áudio aqui, e o meu vídeo, mas eu vou estar aqui nos bastidores, tá? Aí qualquer dúvida, qualquer questionamento, estou por aqui para dar suporte. Já estamos vendo sua tela, professor. Joia. Melhorou? Isso, tá ótimo, tá no modo apresentação. Ótimo. Eu vou fechar essa tela grande agora que ficou aqui. Eu não sei se eu fecho, eu acho que eu vou esconder ela. Melhor. Perfeito, Isso, só escondi minimiza. uma. Isso. Ok. Mais uma vez, a gente já bateu um papo. Obrigado pelo convite. Agradeço a todos que estão conosco nessa tarde. E 5 horas da tarde, né? Muita gente deve estar nos vendo no consultório, né, Paty? Exatamente. Vamos bater um papo. A Cuser foi fantástica em todo esse processo, até nós chegarmos nesta aula, desde a chegada desse novo material, falando um pouquinho também do protetor bucal digital, essa era digital que nós enfrentamos, né, aprendemos, e estamos em um processo de aprendizado contínuo, né? O digital já está dentro do nosso consultório, nas mais diversas disciplinas. E por que não dentro da odontologia do esporte, né? Deixa eu só ver. Perfeito. Vou iniciar minha apresentação. Eu sou, para quem não me conhece, sou o Dr. Duílio Lucchesi.
Atuo na odontologia do esporte há mais de 25 anos e iniciei minhas práticas odontológicas integrando a equipe do professor Alexandre Fonseca Barberini. Muita gente conhece ele dentro da odontologia do esporte e aqui dentro de São Paulo ainda mais, né? E voltando um pouquinho à minha iniciação na odontologia do esporte, eu não posso deixar de falar. Eu fiz faculdade na Unisa, na antiga OSEC, e nas semanas eu acho fantástico isso, eu acho importantíssimo para o estudante. Era semana de congresso, onde a gente tem as mais diversas disciplinas. E eu assisti uma aula, na ocasião, com o professor Alexandre. Quem me conhece pessoalmente sabe do meu gosto pelo esporte, pelas práticas do esporte, e fiquei encantado. Na ocasião, ele deu uma aula falando já de odontologia do esporte. Nós estamos falando ali em 98, 99. E ele já trabalhava com boxe olímpico. Eu fiquei encantado. Na época não tinha Instagram, não tinha WhatsApp. Era no final da aula, era o número do telefone. Eu anotei. Dia seguinte, liguei para o professor. E não tem como dizer que ele é um grande mestre para mim e para muita pessoa. Me recebeu no consultório, eu lembro que eu liguei e falei, ó, eu quero ir no dia que o box vai. Ele falou, toda quinta-feira. Eu estava lá. Então, daí em diante, começou o aprendizado odontologia do esporte. Até hoje a gente vem aprendendo cada vez mais, com mais técnicas, materiais. Posso dizer que em toda a minha história de odontologia, eu acompanhei com odontologia do esporte. Hoje, na ocasião, a gente tinha um curso na Fundec, então, eu falei de 98, ficamos lá até 2011, e um grande momento foi o Rio, o Pan-Americano do Rio de Janeiro, que foi, para mim, um divisor de águas, onde nós tivemos muitos momentos lá dentro, atendimentos de emergência, e resultados também, acompanhando as outras modalidades e vendo como aquele trabalho com o boxe era multidisciplinar já na época. Já tínhamos uma equipe com psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, preparadores físicos, o dentista. E então aquilo ficou dentro da gente que esse era o caminho mesmo. Especialista em odontologia do esporte, habilitado em laser, como já foi citado, mestrando em DTM, e hoje atendo no meu consultório as mais diversas modalidades esportivas. Sou diretor de novos negócios da SBOY e, ao longo desses anos, atendo no meu consultório seguindo um protocolo de check-up COEL. A odontologia do esporte, quem ainda não conhece essa especialidade, porque desde 2015 o CFO reconhece como odontologia do esporte uma especialidade, o atendimento, esse profissional dentista que procura uma especialidade dessa, ele vai se habilitar ao atendimento do atleta, seja ele amador, profissional, mas com uma grande atenção para os atletas de alta performance e atletas de alto rendimento, os profissionais, no qual exigem desse profissional muita competência, muita responsabilidade. Então, esse dentista, né, especialista em odontologia do esporte, deve estar apto a diagnosticar, tratar e prevenir as lesões orofaciais do seu paciente. Um outro ponto muito importante que eu gosto sempre de falar para os alunos é o estudo das modalidades, porque cada modalidade tem sua peculiaridade e níveis de risco de trauma e gestos esportivos que a gente fala muito. Então, é muito bacana. A odontologia do esporte demanda de nós profissionais um conhecimento amplo, não só dentro da odontologia,
como, né, nas outras disciplinas da medicina do esporte. Um pouquinho dessa história, como se tem por cima para vocês, foi o Pan-Americano do Rio em 2007, onde nós já fazíamos esse atendimento. O Barberini, então, há muitos anos atendendo boxe, acompanhando em campeonatos mundiais, pan-americanos, e é um cuidado diário, não só para um evento ou para a confecção de um dispositivo de proteção, como o protetor bucal usado no boxe, mas isso vem com o tempo. Essa foto é a nossa delegação, já nas instalações do Pan-Americano, no Rio de Janeiro. Nós vemos da direita para a esquerda aí o professor Bernardino Sand, o Nelson, eu estou ali, o preparador físico, o Alexandre Barberini, o nosso amigo Popó e o Eloy, grande irmão. Faz tempo que eu não vejo o Eloy também, pessoal. Poderia marcar esse encontro. E para vocês terem uma ideia assim de como é ser um dentista dentro de uma modalidade esportiva, tudo pode acontecer. Nessa época nós estávamos com um curso de atualização na Fundecto. Nossa, se eu não me engano, quase que 20 alunos. E nós confeccionamos protetor para todos os lutadores que iriam para o PAN. O que é que acontece? Alguns deles conseguem esquecer o protetor. Então, esse consultório é uma instalação dentro da Vila Olímpica e nós prestamos ali um atendimento de urgência só para confeccionar os protetores bucais de 2 atletas que haviam esquecido. Citamos no começo da aula que eu sou habilitado em laser, isso em 2007, uma grande parceira nossa, que é a DMC, de equipamentos de laser de baixa e alta potência, pela orientação do médico Bernardino Santi, a gente aplicava nossa terapia antes, depois da luta. Nesse caso aí, é o Minotouro que lutava, se eu não me engano, na categoria pesada. Viemos com medalha. Justamente um dos pacientes que confeccionou um protetor bucal individualizado lá na vila. Isso é uma coisa interessante. Eu vou dar uma pausa para abrir uma aspas aqui. Dentro da odontologia do esporte, a gente fala muito da atuação do dentista no evento esportivo, não só no consultório, mas dentro de uma modalidade, no próprio evento. Vocês têm uma prova aí concreta. Alguns atletas necessitaram da confecção de um protetor bucal, outros de uma terapia de laser, que se nós não estivéssemos lá acompanhando a delegação, não seria possível. Ou levaria algum tempo, ou não teria a condição de competir, porque o uso do protetor bucal dentro do boxe é obrigatório. Então, fica aí um registro, fica essa memória, e acho que o que a gente mais leva é todo esse carinho, esse respeito que o atleta demonstra com o nosso trabalho, com o nosso atendimento. É muito gratificante fazer parte dessa família da odontologia do esporte. Um pouquinho falando mais da odontologia do esporte, os riscos de trauma no esporte. A gente volta a falar das modalidades esportivas, então cada modalidade esportiva tem um risco, né? Seja ele baixo, alto, médio, mas os campeões são boxe, hóquei no gelo, esgrima, lacrosse, rugby, algumas modalidades que não têm obrigatoriedade de usar um protetor, como o rugby, o handball, o beisebol. Agora, outras como o MMA, o boxe, lacrosse, esgrima e hóquei no gelo já tem os aparatos de proteção. Então, isso ajuda muito.
E esses dias, conversando com uma colega nossa da especialidade, a Renatinha Colombo, a gente estava falando de uma, como posso dizer, não um respeito, mas uma necessidade e uma responsabilidade de nós estarmos indicando o uso do protetor bucal, né? E no nosso consultório, com pacientes mesmo que não sejam profissionais, mas que fazem uma prática do esporte. Então, hoje, quem não tem no seu consultório, às vezes, um paciente que luta um jiu-jitsu, em ambos os sexos. O jiu-jitsu é um esporte que não tem um alto risco de trauma. Por quê? Porque não é um esporte de contato, de luta, é uma luta de mobilização, mas eu pratico jiu-jitsu também e eu sei que sobra, às vezes, um joelho, uma cabeçada, uma mão, um cotovelo. E o protetor bucal ali vai sim proteger não só os lábios, gengiva, como os dentes, que às vezes podem ter um trauma direto e poder ter uma fratura dentária, uma luxação. Então, é uma responsabilidade da nossa disciplina. Esse protetor bucal é um dispositivo intraoral, ele cobre os dentes, a gengiva, para evitar o trauma, como eu disse agora há pouco. Ele, além disso, protege os lábios e estruturas duras, estruturas ósseas. Ele oferece para o atleta segurança, bem-estar. E essa foto que eu coloquei aqui do lado é o futebol americano. Eu, longe do futebol americano, nunca me arrisquei, admiro muito e posso dizer que foi um dos esportes que mais evoluiu no quesito proteção. Também gosto muito do rugby, mas vocês comparam nessa foto toda a proteção do atleta de futebol americano com hoje o que usa o protetor de rugby, que às vezes usa só um protetor auricular e dificilmente usa, às vezes, um protetor bucal. A dica que eu gosto de dar, acho que esse filme, quem não assistiu, deve assistir, que é um filme no qual o ator, né, esse não é, na verdade, eu ia comentar sobre médico, mas ele não é médico, né? Ele faz um laudo necrótico e ele detecta ali as lesões cerebrais de concussão nos atletas de futebol americano. Então tem uma evolução no filme muito bacana, que diz muito de como evoluiu o esporte para todo esse aparato de proteção de capacete e os demais, principalmente o capacete, né? Então, quem não assistiu, vale a pena assistir. E voltando a falar do protetor bucal, esse efeito preventivo dele previne os traumas dentários, tecidos moles, tecidos duros, a prevenção da concussão, como nós citamos aí no filme. E alguns autores também relatam do efeito no desempenho, o relaxamento neuromuscular, principalmente na articulação temporomandibular, e um efeito psicológico, sim, porque você se sentir protegido te dá mais segurança em fazer sua atividade física. Propriedade de um protetor bucal serve para tanto protetor bucal confeccionado, né, no seu consultório, com a moldagem, com o uso de placas de EVA, na termoplástica, tanto para o protetor digital. Nós estamos falando bastante hoje de protetor bucal, porque eu só pude entrar para o protetor digital tendo uma base do que é o protetor bucal, né, das características,
necessidades desse protetor bucal, e ali eu escrevi bem errado, né? Das prioridades do protetor bucal. Então, o protetor bucal, ele tem que proporcionar uma boa absorção e dissipação das forças de impacto. O ajuste desse protetor bucal no arco superior tem que estar bem adaptado aos tecidos moles. Ele pode ocupar os espaços edêntulos também. Tem que fornecer uma cobertura oclusal completa para evitar a movimentação dentária. Então, quanto a conforto e biocompatibilidade, esse material tem que estar dentro das exigências. E aí, todo protetor individualizado, ele já vai ter uma excelente retenção. E não vai interferir na respiração, na fala, na hidratação. A tese do nosso professor Alexandre Barberini, ele colocou o atleta numa esteira e fez um teste ergoespirométrico com e sem o protetor bucal. E a sua conclusão foi que o protetor individualizado, ele não altera a respiração, a hidratação. Então, eu acho que isso passa para nós cirurgiões dentistas, que no nosso consultório a gente, né, tem que fazer a indicação do protetor e também que tem que mostrar que o protetor individualizado não tem comparação, não dá para falar nem à frente de um dos outros protetores que vendem em loja esportiva, em farmácia. Então, hoje é inadmissível ver um atleta usando um outro tipo de protetor bucal não sendo confeccionado pelo dentista, e um protetor individualizado. Vejam que eu não estou entrando em detalhe de cor e estética e adesivo, não, eu estou só falando mesmo do protetor individualizado, tipo 3, tipo 4. Isso, se você conseguir oferecer isso para o seu atleta, você já está ajudando, melhorando o rendimento e prevenindo um mal para ele, seja de uma fratura ou seja algo mais grave. Aqui, só para vocês terem uma ideia, o tipo 1 é um protetor bucal de estoque universal, ele vem muitas vezes PMG, o atleta põe na boca, e eu já vi colega treinando jiu-jitsu com esse tipo de protetor. Ele não para na boca. Então ele fica mais cuidando de manter ele na boca do que propriamente estar respirando e estar conseguindo falar. Não funciona, não funciona. O tipo 2 são aqueles de silicone termoajustáveis. No momento inicial, ele vai te dar um conforto. Eu mesmo, quando eu tinha lá 16, 17 anos, era um protetor bucal que eu cheguei a comprar. Esquentar na panela, moldar na minha boca. Num primeiro momento ele serviu, mas como silicone, ele perfura rápido e não oferece a proteção do EVA. Depois, passando por tipo 3, tenho que agradecer minha filha, a Catarina, que ela recortou esse protetor. O meu paciente, o Ícaro, me mandou a foto, ela recortou bonitinho, como ela sabe mexer, né? E subimos aqui para a aula. E aí você já começa a ter multicamadas, né? Você colocar camadas mais resistentes entre essas lâminas de EVA já é uma prática antiga, no qual nós apresentamos um painel num congresso que teve no Rio de Janeiro. Saudades, porque aquele congresso foi muito bacana, a viagem foi boa, né, Barberini, se estiver me ouvindo? E o Barberini apresentou já um caso fantástico que ele dá em aula. Eu acho que nós devemos todos assistir uma aula dele, porque quando ele conta, eu não vou contar do jeito que ele conta, mas o atleta teve risco de ser cortado no Mundial e na urgência nós realizamos um tratamento e no tratamento foi não me recordo se nós chegamos a realizar o implante ou se nós fizemos
um provisório, né, um núcleo provisório, mas tivemos que fazer um protetor bucal já com reforço interno, multilaminado. Mostramos para o atleta como ele era resistente, e era um pré-mundial, eu não me lembro, ele pode me responder melhor, mas o atleta usou, o médico aprovou e ele conseguiu vaga para o Mundial com o nosso protetor e com toda, lógico, categoria, habilidade e técnica que ele tem. Um caso fantástico. Se eu não me engano, isso foi 2002, 2001, por aí. Foi antes do Pan-Americano, me recordo. E para então, nós chegarmos no protetor bucal digital. Alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta, por favor? Por enquanto, não. Pode seguir. Eu não me vejo, né? É uma situação meia embaraçosa. Confortável, né? Eu fico olhando a aula, né? Mas tudo bem. E Mas estamos surpreende às aqui vezes. te Você vendo. olha a aula, não te deixa sair um pouco dela, né? Você tem que voltar para o que está escrito, mas vamos que vamos. A história com o protetor bucal digital veio por dois caminhos. Um, nos estudos, né? Nós buscando referências bibliográficas e vendo com um teste com material, né? Vendo já um trabalho de oclusão digital. E eu confesso que, seguindo a Cuser Internacional, eu vi a postagem que eles fizeram sobre o material para confecção. E isso me chamou muita atenção. E eu fui atrás, saber qual tipo de material era, quais estudos já tinham feito. E, lógico, nós estamos falando de uma empresa idônea no qual traz um produto para o mercado após ser testado e ser utilizado. Então, chega para nós um produto que nós vamos o quê? Aprender a utilizar, aprender a indicar ele e também ter essa casuística clínica. Nós, dentistas, vivemos disso, né? Vivemos de casuísticas, aprendemos uma especialidade e muitas vezes terminamos esse curso e vamos mesmo sentir, de fato, a qualidade ou um material com atendimento. O protetor bucal em EVA são quase 100 anos de estudo em cima desse material. É um material hoje de eleição no qual nós fazemos há muito tempo. Temos trabalhos positivos, temos trabalhos também de uso de termoplásticas e maquininhas a vácuo, no qual também, se você não souber trabalhar muito bem, você vai interferir negativamente, seja ela na qualidade do material, na espessura do material. Então, nós temos muito artigo científico. E com o protetor bucal digital não vai ser diferente. Então, foi um pouco disso. Eu, no meu atendimento no consultório, realizando trabalhos protéticos com zircônias, cerâmicas, em 2 sessões, no qual você escaneia, confere o desenho, faz um mock-up e vem o trabalho em perfeita oclusão. E aí você fala, poxa, isso não pode estar na odontologia do esporte? Sim. Hoje é possível confeccionar um protetor bucal 100% no fluxo digital. Uma leitura boa para todos nós iniciarmos, né, esse pensamento e esse trabalho do Zheng Li. Esse estudo ele pegou 18 pessoas e distribuiu entre elas 2 tipos de protetor. Um termoplastificado em EVA
e o outro é o sistema CAD/CAM. Os protetores bucais foram avaliados pela satisfação na retenção dele, na aparência do protetor bucal, o conforto oclusal e o conforto de lábio. No final, ele fez uma análise com o T-Scan, que é a análise oclusal digital. Isso é uma análise oclusal digital, no qual nós temos a nossa colega, a doutora Anícia, que é presidente da SBOI, que é speaker do T-Scan, que faz um trabalho fantástico. Então, nós, colegas, sempre estamos, às vezes, recorrendo e utilizando esse sistema e comprovando algum ajuste oclusal que foge do carbono, né, vamos dizer. Então, você vê aí esse trabalho comparativo e que, no final, ainda tem uma comprovação final. A conclusão desse trabalho: o fluxo de trabalho completo de protetores bucais esportivos, projetados e fabricados digitalmente, foi estabelecido com sucesso. Nenhuma diferença significativa foi observada na retenção entre os tipos de proteção bucal e protetor bucal. Você tem as pontuações de aparência, pontuações de conforto, do conforto labial, nesse grupo do protetor digital. Foram significativamente maiores em comparação com o grupo de protetor bucal convencional. Então, o conforto, a adaptação e a oclusão estavam melhor. E isso é uma coisa que eu falo há muito tempo, gente. Presta atenção, os resultados da análise de T-Scan mostraram que, na oclusão cêntrica, os participantes exibiram contato oclusal apenas no segundo molar, enquanto usavam protetor bucal confeccionados. Qual? Aquele na vácuo. E isso nós sabemos que quanto mais aumentamos a espessura do nosso protetor bucal, de posterior para anterior, nós vamos ter o transpasse. Então, o que o colega vai fazer muitas vezes na parte clínica, erroneamente, é ajustar esse protetor na broca, no qual ele vai diminuir essa altura oclusal posterior. E tem inúmeros trabalhos falando que isso é prejudicial no sentido de causar fratura. Então, tem um modo correto, existe, mas, então eu não posso desse? Pode, mas também tem algumas técnicas importantes para você realizar antes de descer essa plaquinha no seu protetor bucal. Isso aí é tema de outra aula, isso é tema de aula de confecção de protetor bucal, mas o que vale a pena a gente mostrar é que nesse trabalho, uma das vantagens desse protetor bucal digital é não só conforto, beleza, e sim a oclusão, que foi avaliada posteriormente com o T-Scan e foi obtido um grande sucesso. O passo a passo de uma confecção de um protetor bucal vai desde a avaliação clínica, então você saber indicar esse dispositivo, tá? Eu não trabalho com multilaminado com protetor bucal impresso, então fica claro, meus atletas de MMA utilizam as placas de EVA multilaminada com reforço. Dentro de que um protetor bucal para MMA, você não pode trabalhar com menos de 3 milímetros. Então, seguindo, né, os princípios, e aí nós temos muitos colegas dando aula de protetor bucal, é interessante prestar atenção nas indicações e nessa confecção. No digital, nós seguimos um processo de escaneamento intraoral, o desenho do protetor bucal, a seleção desse material, no caso, nós vamos utilizar o material da Acusa, e a instalação. Foto, me orgulho muito, esse é o nosso grande atleta olímpico do bobsled,
o Eric tem 5 ciclos olímpicos e não vai parar. Não vai parar porque nós não vamos deixar. Ele vai para a Itália no próximo, se Deus quiser, vamos estar lá. O escaneamento intraoral, seja ele superior ou inferior, deve cumprir alguns requisitos também. Nós evoluímos tanto e aprendemos tanto com a moldagem, né, dos nossos produtores bucais, nós não podemos deixar de lado o escaneamento. Então, desde a abóbada palatina, a linha de inserção, asa vestibular também, sulco vestibular, dentes, né, freios, todos devem ser respeitados da mesma forma no escaneamento intraoral. Muitas vezes, eu confesso, faço esse trabalho em 4 mãos, tá? Muitas vezes, e aí a gente tem aquele controle de umidade, né? Então, em 4 mãos facilita muito, a gente costuma fazer isso no consultório. No parte inferior, estamos dizendo em um outro tipo de protetor, não um protetor bucal superior que a gente usa, mas uns protetores oclusais que eu estou fazendo muito. Exatamente, eles estão usando, a equipe do bobsled, e alguns atletas de crossfit já utilizam dele. É um protetor menor, inferior, mas uma grande vantagem do digital é termos um protetor ali rápido, com oclusão perfeita e excelente adaptação. Devemos considerar que o nível de precisão das impressões confeccionadas e digitais depende fortemente da habilidade do operador, como eu estava dizendo aqui. Aí falamos da saliva, movimento do paciente e o trabalho depois com modelos de trabalho. Eu vou falar para vocês também uma opção de trabalharmos, eu digo, meio digital, né? A gente trabalhar o fluxo digital a nosso favor. Duílio, veio até uma pergunta de um colega. Duílio, eu posso escanear, imprimir um modelo e descer na minha Vacuform, fazer o protetor DVA? Lógico, por que não? Se você respeitar, né, todos os requisitos de um escaneamento intraoral, e quando aí você vai acabar pegando um pouco de jeito, por exemplo, na moldagem do palato, você tem que copiar perfeitamente. Ali você vai invadir de palato duro, um pouquinho palato mole. Isso ajuda o técnico do laboratório a confeccionar o modelo, e aí tem algumas características nesse modelo que vão facilitar o uso dele no seu sistema conveccional. Rapidinho, esse é o nosso texto. Isso é com muito orgulho que eu trago para vocês. Eu vou tentar fazer uma leitura rápida, até para dar uma, né, raciocinada, uma arejada na nossa aula, que depois dali para frente a gente vem com bastante teoria ali do protetor digital. Esse texto eu elaborei numa noite, depois de já estarmos fazendo um trabalho com a seleção olímpica do bobsled, do esporte do gelo. E vai subir, acho que no ar, né? Daqui a pouco deve estar aí para a nossa leitura. E eu trouxe para vocês aqui, vamos ver se eu consigo ler rapidamente. E o título tem: Descer em um trenó sobre gelo em 50 segundos, em uma pista sinuosa de aproximadamente 1.500 metros, chegando a uma velocidade de até 140 km por hora. Não é para qualquer um. Esse é o bobsled, a Fórmula 1 do gelo. Nesse esporte olímpico de inverno, onde 2 ou 4 atletas percorrem um trajeto de 50 metros empurrando o trenó em alta velocidade e simultaneamente entrando no trenó para uma corrida contra o tempo ladeira abaixo.
Por isso, os atletas são treinados e utilizam proteção, tais como capacete, óculos de proteção, roupas de lycra revestida de poliuretânio, protetores de joelho, protetores de cotovelo, de ombro e pescoço. Eu pergunto, e os dentes? Há proteção para eles? A resposta é sim. Os protetores bucais individualizados são os dispositivos intraorais feitos pelo dentista para dar a proteção aos seus dentes, tecidos duros, tecidos moles da cavidade oral, bucal. Além de oferecer proteção, os protetores bucais individualizados podem aumentar o rendimento desse atleta, uma vez que confeccionado sob os corretos requisitos, ajustes e adaptações, irá permitir que o atleta respire e se hidrate sem que o protetor seja removido ou caia da boca. Foi em busca dessa proteção que os atletas olímpicos do Brasil, Edson Bidilatti e Eric Olli, da seleção brasileira de bobsled, procuraram o Dr. Duílio, especialista em odontologia do esporte, em busca de mais cuidado e proteção na modalidade. O protetor bucal digital da Dilma Print Most Guard já está sendo utilizado pelos atletas olímpicos do Brasil há mais de um ano, sim, oferecendo para eles ótima proteção e segurança, seja em treinos ou competição, em treinos ou competições. Periodicamente, os atletas passam em consulta para controle do dispositivo e possíveis ajustes. Segundo o atleta Edson Bidilatti, me sinto muito mais seguro utilizando o protetor bucal, super bem ajustado, permitindo que eu respire bem e converse com a equipe sem tirá-lo da boca. A odontologia do esporte procura oferecer proteção e alto rendimento para os atletas. E nesse ponto, a CUSA do Brasil e a equipe bobsled estão de parabéns. Onde imediatamente pudemos desenhar digitalmente nossos protetores bucais, determinando forma e espessura desejada em todo o protetor bucal. Atributo como esses, determinar milímetros em diferentes regiões oclusais e vestibulares e articular virtualmente também são possíveis nesse sistema digital, o que evite grandes alívios no momento de instalação dos protetores. Isso é fato. No próprio consultório dentário, os arquivos digitais podem ser desenhados e são enviados para a nossa equipe da CUSA Brasil, onde, utilizando a Dilma Print Multiguard, composto à base de resina, realizarão a impressão 3D dos protetores bucais individualizados em minutos. Segundo o Dr. Duílio Lucchesi, a vantagem desse sistema de protetor bucal digital é confeccionar um dispositivo intraoral com os mesmos requisitos que os protetores convencionais, de forma rápida, menor tempo de instalação, melhor oclusão e menor uso de materiais de consumo. Então, uma vez escaneado, a gente passa para o sistema CAD/CAM, onde um dos softwares, e eu acho que o mais utilizado, é o Exocad, que você mesmo, dentista, pode desenhar, como também, em conjunto com o seu técnico, laboratório, passar todas essas características para ele fazer o desenho, uma vez aprovado, começar a impressão. Isso é coisa rápida. Se você escaneia em alguns minutos, o técnico também, com a habilidade dele, também faz isso em alguns minutos. Esse é o meu técnico, o Diogo Raza, ele está conosco desde o início do nosso projeto. Nessa ocasião, nós estamos vendo a necessidade do escaneamento, de ampliar o escaneamento, de conseguir, como eu falei para vocês agora há pouco, fazer o escaneamento do palato duro, palato mole. Nessa ocasião, nós já estávamos procurando fazer uma perfuração
no nosso modelinho, para que quando a gente descesse na máquina, no caso de confeccionar o protetor de EVA, nós termos a correta sucção e adaptação das placas, né? Eu cometi aqui um erro, deixei uma câmera em cima da outra, mas dando sequência para esse trabalho de confecção do modelo. Como dica, vai a Dilma Print Stone Teel. Por quê? Porque é um material que suporta altas temperaturas, então nós sabemos o quanto nossa maquininha de vácuo ela esquenta e a temperatura que ela entra em contato com o modelo. Hoje, não só eu indico essa resina, esse material, você pode falar com o seu técnico, né? Mas também ela trabalha, a Scuser possui um adesivo, no qual a gente deve aplicar no modelo antes de descer a nossa placa. Desenhando o protetor bucal, definindo altura, espessura, oclusão. Esse trabalho é feito em conjunto ou, se você tiver uma habilidade, você mesmo pode fazer. Fantástico é ver, junto com o seu técnico, o contato oclusal perfeito. E a oclusão digital, que permite a todos nós visualizarmos e analisarmos os contatos oclusais estéticos e dinâmicos durante a movimentação mandibular. Ela permite que os movimentos mandibulares sejam analisados em todos os seus aspectos espaciais, componentes rotacionais e translacionais. Uma grande vantagem da relação desse uso diário estava muito relacionado há muito tempo atrás por um alto custo, mas isso hoje já não é tão difícil para nós. Lógico, Duílio, eu não faço isso corriqueiramente, e nós não temos obrigação de entrar nesse ponto, né? E hoje nós temos aí em São Paulo muitos colegas e laboratórios que podem fazer esse trabalho para nós e realizam. Para vocês confirmarem o que a gente diz e terem uma comprovação, se você jogar esses modelos na análise oclusal, né, na oclusão digital, vocês podem constatar que se você quiser trabalhar com uma placa de 2,5 milímetros na oclusal dos dentes posteriores, você vai ter 5 na relação anterior. E o que você faz na sua prática diária no seu consultório? Na confecção do seu protetor na Vacoform. Se você diminuir para a placa até 2 milímetros, 1,7, você vai ter 3 na região anterior. E se você abaixar um pouquinho mais, para de repente uma placa até de 1, você aumenta ainda. Que seja um pouco menos de 0 a 3, de 0,2 na região anterior. Então, são apenas imagens que comprovam esse cuidado que nós devemos ter em ambas seja no digital ou seja no convencional, um cuidado com a oclusão. Eu falo muito disso. E esse foi o material que, quando eu vi a propaganda, me chamou muito interesse, entrei em contato com a Cuser, falei, poxa, vamos testar nos nossos atletas, vamos ver se segue todos aqueles artigos que nós líamos, se essa parte de conforto mesmo, de adaptação,
ela supre todas essas obrigatoriedades e, sem dúvida, os atletas vêm utilizando. Eu já utilizo eles não só com uma equipe do bobsled, como alguns colegas na prática do jiu-jitsu, no qual, como citamos, é um esporte que ainda não tem um alto impacto e golpe direto, e eles estão me relatando um conforto muito grande e também resistência do material. Então, a perfuração, né, todo... Só não deixam do lado do cachorro, né? Porque quem atende atleta que tem, né, no jiu-jitsu, seu pitbull, muitas vezes o cachorro comia o nosso protetor, eles voltavam para fazer de novo. Mas quem quiser anotar, é esse o material. Pode falar. Veio uma pergunta aqui do Danilo. Ele pede, na verdade, para você comentar alguma coisa sobre durabilidade e do protetor bucal e o odor. Diogo? Não, é Danilo. Danilo, eu até mesmo tenho um. Putz, uma pena que está cheio no carro. Odor. Não tem odor. Odor, eu não sinto odor. A resina, eu tenho a oportunidade, por exemplo, nós estávamos no congresso agora recente, na Bros. Na Bros, nós tivemos a oportunidade de confeccionar um dispositivo. Então, no momento que ela sai da máquina, ela tem um cheirinho, né, a resina. Mas isso não persiste no material, entendeu? Então, nós temos que ter um cuidado sempre, né? Todo protetor bucal, após o uso, tem que ser higienizado, seco e guardado, né, fora de temperatura. É mesmo o EVA. A gente não deixa o EVA no sol. A gente não vai deixar um protetor impresso também no sol. Durabilidade. Nossos atletas estão há mais de um ano com a mesma placa. E eu não estou vendo nenhum desgaste exagerado em comparação com o que eu trabalhava com EVA. Então, e os trabalhos científicos falam isso, mas é mais legal mesmo a gente ter na mão, né? E ter essa prática clínica. Então, não cheira, vamos dizer, não cheira mais depois que saiu da máquina. E eu acredito até que feita pelo laboratório, até o laboratório terminar, né? E enviar para nós, não deve ter mais essa questão de cheiro. E o acabamento, se for necessário, ele é simples também. Então, nós temos as duas cores, a cor branca e a cor azul. A cor azul, ela é diferente na sua rugosidade. Isso é uma propriedade desse material azul que, lógico, Duílio, você prefere o azul ou o branco? Eu vou falar que eu vou preferir o branco por essas rugosidades, sabe? Isso mais relacionado com higiene do que propriamente conforto na boca. Então, é um cuidado que nós temos. E hoje nós temos no mercado também produtos para higienizar o protetor bucal. Será que eu respondi? Acho que sim, mas se o Danilo quiser voltar à pergunta ou aprofundar aí um pouquinho mais, a gente fica à disposição, tá bom? Outra questão é em relação à resistência do material. Então, eu acho que isso também responde um pouco à pergunta, né? Então, esse estudo foi realizado propriamente com esse material. Então, eles trabalharam com a espessura de 3 milímetros em duas placas, né? Então, ele trabalhou com a EVA Keystone e trabalhou também com a nossa resina Print Must Guard. E esse teste foi no qual eles soltaram uma esfera de metal e ela pressionava as duas placas, né? Os dois materiais de estudo. As qualidades de absorção de choque foram medidas usando o teste de impacto de queda. Uma pequena célula de carga
tensão a compressão de 200 newtons foi instalada na parte inferior do aparelho e uma placa de zircônia de espessura de 1 milímetro foi colocada acima do mesmo. Eles também alteraram a temperatura dessas placas para ficar mais próxima da boca. Uma esfera de metal com espessura de 33 milímetros foi fixada no topo da placa de zircônia para simular as condições da cavidade oral. A amostra foi imersa em um banho termostático de 37 graus Celsius antes do teste. O teste foi realizado em uma câmara termoplástica a 23 graus Celsius. Eles concluíram que a resina, prima Musguard, apresentou uma alta capacidade de absorção de impactos, cerca de 1,7 maior do que o material controle, que era um EVA de 3 milímetros. Então, a gente tem uma segurança e tem uma comprovação científica desse material. Isso é muito importante para iniciarmos um trabalho e indicarmos para os nossos pacientes, sem dúvida. Essa foto foi muito bacana. Udo e Cláudio, desculpa, vieram à nossa clínica, Odontologia Lucchesi, com todo o aparato, todo o sistema. Nós escaneamos nossos pacientes, Diego desenhou os protetores bucais e nós realizamos a impressão ali. E super rápido, diminuindo todo aquele processo de material, moldagem, vazar gesso, esperar o tempo do gesso, recortar o gesso e começar a descer as placas, recortar as placas. Então, a impressora Ceraprint Pro, equipamento de limpeza Print Clean, que é o, vamos dizer, entre os três, é o mais, vamos dizer, simplificado, mas ele tem uma tecnologia que, para nós que somos dentistas, também nos surpreende, porque é de um capricho inigualável. O equipamento de polimerização, que é exatamente esse que está do meu lado direito na foto. Ele abre, fecha e toda a luz interna dele polimeriza e dá condição para nós retirarmos, fazer uma simples limpeza dele e, de repente, fazer os ajustes e levar a boca. Muitos me perguntam, tudo bem, mas quanto tempo demorou tudo isso? Em torno de 1 hora, porque a impressão demora em torno de 48 minutos, a limpeza é de 5 minutos e depois a cura desse material em torno de 10 minutos. Então, isso me permitiu manter o paciente no próprio consultório. Meus pacientes, eles costumam fazer o check-up periódico. Então, nesse check-up periódico, eu vou desde o exame clínico. Quem me conhece sabe que eu não deixo de fazer um cuidado periodontal. E depois desse tempo, já deu quase que 1 hora. E se nós precisarmos de um protetor bucal novo, ele está na nossa mão. Está instalar e o atleta ir embora com ele. Essas são as 3 máquinas que a Cuser dispõe. O acabamento, então essa foto é bem legal, recente, de alguns dispositivos da nossa equipe de body sled. Nós temos 2 materiais aqui. Esse é aquele material azul e esse é o incolor, um pouco mais rígido. Na verdade, ele é rígido, né? E ele vem exatamente com essa característica da impressora. A única coisa que nós vamos fazer é a remoção desses pedículozinhos. Então, com um disquinho na peça reta, a gente remove facilmente. Ambos os materiais aceitam um ótimo polimento.
e vocês podem ver que a gente trabalha muitas vezes em 2 pontos. Você pode prender na oclusal e você pode prender também nas bordas, assim, vestibular e lingual. Esses são dispositivos inferiores. Colegas atletas de CrossFit meus estão usando, adorando, e é outra modalidade esportiva que eu acho que todo dentista tem no seu consultório, seja especialista em odontologia do esporte ou não, porque você também tem capacidade e deve indicar um dispositivo desse para o seu atleta para minimizar os efeitos nocivos, né, do apertamento. Não é à toa que eu estou iniciando ali o mestrado e justamente estamos avaliando esses dispositivos e obter um pouco mais de resposta para um próximo momento, dar um pouco mais de informação, né? A gente vai sempre buscando o melhor, não só para o nosso paciente, estamos com técnicas para os nossos colegas. O Eric Viana está usando um branco. Esse é o dispositivo inferior. E, gente, eu não mexi em nada. A oclusão, do jeito que chegou para mim, estava perfeito. Lógico, graças à técnica do nosso laboratório, o Diego faz um trabalho excelente, e também ao fluxo digital. O material foi bem aceito. Eu tinha um vídeo do Eric treinando, mas eu não subi em aula. Quem puder depois pode conferir na rede social, né? Me acompanhar talvez ali no Instagram. Eu vou estar postando esse vídeo dele treinando. E os outros colegas também, né? Dentro das outras modalidades. O Eric faz um preparo físico forte para o bobsled. Então, para evitar esse desgaste oclusal e outras complicações também, como bifração, talvez uma dor hemifacial, uma DTM, eu indico esse dispositivo. Opa! É isso aí. Não sei quanto tempo nós estamos. Ótimo, em tempo. Esses são os 2 contatos que eu tenho. Agradecer mais uma vez a Arcuser, aos colegas que estão nos acompanhando e concluir que o protetor bucal digital é uma realidade, ela está aí para nós colegas, estamos evoluindo cada vez mais, é um produto de ótima qualidade, de excelente aceitação pelos meus pacientes, e aí vai da prática, né, esportiva, vai da indicação, do nível de risco de trauma importante para a seleção desse material. A Acusa está de parabéns. Eu acredito que os colegas podem entrar em contato, seja comigo, seja com a Acusa, buscando um pouquinho mais de informação. E se faltou alguma informação, por favor, não hesitem, pode mandar a pergunta, que eu estou aqui para responder tudo que puder. Obrigada, doutor Duílio, foi ótimo, viu? É muito gostoso ver não um outro lado da odontologia, é o mesmo lado da odontologia, mas com foco num atendimento de um outro público, né? Que não é tão comum para todo mundo. Obrigada por ter aceito o nosso convite de estar aqui, né? Sei que teu tempo aí é bem corrido, mas muito obrigada por poder compartilhar um pouco da tua experiência nessa área com os demais colegas. E isso, assim, queria de novo, né, também deixar toda a equipe da Culzer aí à disposição, caso o pessoal tenha interesse em conhecer um pouquinho mais sobre as resinas, sobre o sistema de impressão. A gente tem o Udo, né, que você comentou aí que ajudou
você a produzir aí o protetor bucal. Então, ele é o especialista nessa área, o especialista nessa parte de digital, e ele está super à disposição para atender e responder qualquer dúvida que possa surgir aí, tá bom? Eu queria me despedir de todos, agradecer mais uma vez pela presença de todo mundo, pela participação, pelas perguntas, né? E semana que vem a gente vai estar com mais um outro webinário. Queria desejar um ótimo final de tarde a todos, viu? Obrigada, um abraço para todo mundo.